de 90 se descobriu que pessoas com diabetes tipo 2 que têm problema com secreção e ação da insulina no corpo, tem aumento da chance de desenvolver Alzheimer. O Alzheimer é uma doença que mata esses neurônios ou eles começam a perder drasticamente a sua funcionalidade até que eles começam a morrer. E mais recentemente, nos anos 2005, 2006, se descobriu que pessoas com diabetes, na verdade pessoas com aumento do açúcar no sangue, independentemente se tem diabetes ou não, tem uma chance aumentada de desenvolver Alzheimer. E mais recentemente, uns pesquisadores, o mundo todo estuda muito Alzheimer, porque é uma doença que não tem cura hoje, os tratamentos são muito limitados e o principal fator de risco é o envelhecimento populacional. Então, quanto mais velho você é, mais chance você tem. E a gente está vivendo mais. Então, é uma doença que está acarretando mais pessoas, né? Mas os pesquisadores perceberam, aqui no Brasil tem um grupo do professor Sérgio Ferreira, da Federal do Rio de Janeiro, que eles estudaram muito a relação da insulina no cérebro. Ou seja, se descobriu que a gente tem esse hormônio que o pâncreas secreta no cérebro. Você tem ele no cérebro. Só que os neurônios, Arthur, diferente das nossas células musculares, eles não precisam de glicose para funcionar. Eles não precisam de insulina para entrar a glicose. Nas nossas células do corpo, a glicose, o açúcar, ele só entra se a insulina estiver ligada no receptor. Se a insulina não está, ele não entra. Que é um quadro de resistência à insulina no diabético. Você não tem insulina, o açúcar não entra. No cérebro, não precisa da insulina. É um transportador que é independente de insulina. Mas a insulina está lá. Aí os caras começaram a se perguntar, mas que diabos que a insulina está fazendo no cérebro? Se a célula do cérebro não precisa dela para captar glicose. Aí começou a se perceber que a insulina ela é extremamente importante para processos de neuroplasticidade, que a gente pode falar depois, que é a mudança física do nosso cérebro frente às nossas experiências, e para o armazenamento de memória. E os pesquisadores começaram a observar também que cérebro de pessoas com Alzheimer apresentam um quadro de resistência à ação da insulina. Mesma coisa que um diabético apresenta no músculo. Até tem alguns pesquisadores que cunharam o termo diabetes tipo 3, o Alzheimer. Eles chamam muitos pesquisadores chamam o Alzheimer de diabetes tipo 3, que é uma diabetes do cérebro, porque a insulina não funciona direito no cérebro. E aí tem uma rede de pesquisadores que estudam, então vamos dar medicamentos que protegem a pessoa contra o diabetes, como por exemplo metformina, para ver se protege o cérebro da pessoa também. Eu sou um desses pesquisadores que eu trabalho nessa linha hoje. Mas ainda não é nenhum tipo de tratamento oficial, não utilizam metformina para tratar nenhum tipo de demência, nem Alzheimer, nem perda de memória, não façam isso. Mas hoje se estuda a ideia do quê? Se o Alzheimer é muito parecido neuroquimicamente com a diabetes tipo 2, vamos tentar tratar o Alzheimer como a gente trata a diabetes tipo 2 e ver o que acontece. Para eu entender, então, vocês tipo assim, transformaram numa fórmula a diabetes e perceberam que ela é parecida ou é igual à fórmula do Alzheimer? Para eu entender o panorama. Tipo, a fotografia é a mesma coisa que está acontecendo. Só que no cérebro. Saquei. Então, inicialmente se percebeu uma coexistência. Então, o Arthur é diabético e desenvolveu Alzheimer na vida dele. Opa, vamos dar uma olhada. E depois começaram a perceber que a forma... Isso é interessante até quimicamente, Arthur. Aí vamos um pouco mais além para a galera que estuda fisiologia e fisiologia química, neuroquímica. Quando a insulina, a célula está aqui, no seu músculo, você come, você almoça, o seu pâncreas, quando o alimento passa ali perto do pâncreas, ele detecta um aumento de caloria ali e fala, opa, o cara comeu, tem muito açúcar aqui. Vamos liberar insulina, o seu pâncreas conversando. Esse que eu imitei agora é o pâncreas conversando. Putz, aí não percebi. Geralmente as pessoas não percebem, eu estou aprimorando essa imitação. A imitação do pâncreas, muito boa. Aí o pâncreas falou, não, vamos liberar a insulina. A insulina é liberada, cai na corrente sanguínea e vai até o seu músculo. A insulina se liga na célula, na membrana celular, ela se liga num receptor. Quando ela se liga num receptor, que é tipo uma chave dentro de uma fechadura, tá? Ela desencadeia, ela libera uma cascata, uma cachoeirinha de sinalização intracelular dentro da célula. Uma molécula começa a comunicar a outra. É como se a insulina comunicou ali
eu sou a molécula que está embaixo do receptor. Aqui é a célula, tá? O estúdio aqui é uma célula agora. Aí a insulina ligou aqui em cima e eu vi que ela ligou. Eu falei, Arthur, a insulina ligou. Vai lá e avisa o Caio. E você vai lá e avisa o Caio avisa a Júlia. E a Júlia vai lá e avisa a porta de entrada de açúcar na célula para ela abrir. Então a insulina avisa aqui, a gente avisa todos os outros. A glicose, a porta de entrada da glicose para a célula é aberta, a glicose entra. No cérebro, a insulina faz a mesma cascata nos neurônios. Só que no final, ela não manda a glicose entrar, ela manda uma memória se formar, por exemplo. E aí, se a insulina não ligou lá, como é que a gente vai avisar, fazer essa cascata aqui? Aí você não consegue aprender. E aí, isso é uma das variáveis do Alzheimer. Aí tem vários outros problemas que ocorrem dentro da célula que o neurônio acaba não conseguindo captar energia, ele acaba não conseguindo sobreviver, ele morre com o tempo. E isso, tipo assim, um dos fatores de risco que tu disse é envelhecer. Envelhecer. Tem como é que tu previne, porque todo mundo vai envelhecer, como é que tu previne ter isso? A alimentação é a chave? A alimentação é uma das chaves. E em 2019, o Michel Lourenço, um amigo meu da UFRJ, publicou um artigo na revista Nature, uma revista científica muito prestigiada. Sempre que vocês ouvirem Nature, Science ou Cell, são revistas, é a tríplice fodona das revistas científicas, são artigos muito bem feitos. Muito difícil publicar. Todo pesquisador quer publicar lá, e todo pesquisador que publicar lá e não sair comemorar depois tem que ter uma conversa séria, porque a pessoa provavelmente tem algum tipo de ou desvio de caráter ou problema mental. Ou tá comendo mal. E aí ele publicou, o Michel Lourenço e o grupo dele, hoje professor da UFRJ, publicou um artigo mostrando que quando você faz atividade física, o seu músculo, ele libera um hormônio chamado irisina. E essa irisina, então você pode entender a nossa musculatura, como um órgão endócrino que libera hormônio. Essa irisina, quando ocorre a contração muscular, é liberada na sua corrente sanguínea, ela sobe até o cérebro e ela impede uma proteína chamada beta-amiloide, que é uma proteína que está alta em pessoas com Alzheimer. Então hoje tem essas duas grandes vias que são estudadas por que causa o Alzheimer. A via da insulina no cérebro e a via da beta-amiloide. A da beta-amiloide se estuda um pouco mais de tempo, ela é muito bem caracterizada também. Esse hormônio que a contração muscular libera sobe até o cérebro e impede que essa substância beta-amiloide tenha efeito tóxico sobre o neurônio. E isso foi muito bem demonstrado pelo Michel. Então, você fazer atividade física é um estímulo altamente protetor para o seu cérebro. Isso tanto do ponto de vista de evitar o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, né? Tanto para evitar doenças mentais, transtornos psiquiátricos como ansiedade e depressão, tanto para aumentar a performance. Então, se você é uma pessoa que faz atividade física, a sua memória é melhor, o seu foco atencional é melhor. Você tem uma capacidade de resolver problema mais apurada e você tem uma capacidade de lidar com problemas que não são resolvidos melhor do que uma pessoa que não faz. Então, quem teve problema com a pandemia aí, imagino que tenha percebido os efeitos benéficos da atividade física e de uma dieta equilibrada e do sono. Tá? Essa é a tríplice. Se você tem uma dieta equilibrada, e eu não estou falando aqui de comer frango sem sal e batata doce o dia inteiro. Estou falando de comer comida. Uma comida, sei lá, real, de verdade, né? Batata, massa, isso, arroz, exatamente, carne, feijão, ovo. tudo mais. Exatamente, perfeito. Porque o pessoal come muita bosta industrializada, né? E isso que fode. Fast muito, food cara, é horrível, né? Cara, pra cabeça. Aquilo induz um quadro inflamatório sistêmico no seu corpo. É complicado. É meio que você come uma